Olá pessoal, tudo certo? Bom dia aí para vocês, né? Estamos aí mais uma aulinha hoje. Hoje a gente vai estar abordando a segunda aula sobre a força, sobre força de atrito, certo? Sobre força de atrito. Essa vai ser a última aula sobre força de atrito e na semana que vem, né? Na próxima semana aí que a gente tem aula, eu vou estar abordando com vocês a questão da gravitação universal, ok? Assunto bem tranquilo, também bem legal de trabalhar. E vamos lá então, pessoal. Semana passada eu já fiz aí uma introdução para vocês, né? E nessa introdução breve aí que a gente tinha feito, né? Foi resolvido exercícios até também. A gente chegou a ver alguns exemplos, ok? E eu estou trazendo hoje aqui para vocês, ó, mais um exemplinho, ó. Trazendo mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo é o exemplo do trem, certo? Um exemplo do trem. Só deixa eu trocar aqui, sair dessa coisa aqui. Vamos lá. Aqui não está indo, então vamos lá. Opa, foi lá. Ó, o exemplo do trem. Pessoal, beleza? Por que eu estou trazendo o exemplo do trem? O que isso tem a ver com a nossa aula? Pessoal, não sei se vocês já pararam aí para pensar, né? A locomotiva em si, ela é um negócio pesado, certo? Mas a quantidade de vagões que tem atrás de uma locomotiva, vão desenhando, né? Estou desenhando, então não pode reclamar aí que não dá para entender, né? Estou até desenhando para entender. Pessoal, se tu pensar numa locomotiva ali, ó, tu tem uma quantidade de vagões, certo? E esses vagões são, na maioria das vezes, muito mais pesados que a própria locomotiva, certo? Ó, o professor já evoluindo aí nos desenhos, né? Conseguindo já, a quarentena está fazendo efeito, a gente está começando a desenhar melhor. Um pouco de autoestima é tudo, né? Pessoal, ali ó, se tu pensar uma locomotiva, ela é um negócio pesado. E para ela puxar todos os vagões, toda a carga, ela precisa ter um certo atrito aqui com o trilho, certo? A locomotiva não é interessante que tenha atrito, ok? Muita gente vai dizer, pô, para mim pegar e conseguir deslocar uma locomotiva mais fácil, a ideia é que tenha pouco atrito, até por isso que tem aqueles trilhos fininhos, né? Você vê lá um trilho de ferro lisinho, né? E a trilho com trilho ali, dois trilhos fininhos. Claro, isso é para dar pouco atrito para conseguir puxar. Entretanto, pessoal, numa descida, por exemplo, todos esses caras aqui, ó, todos esses vagões aqui, eles vão estar empurrando a locomotiva, certo? Isso dali vai estar fazendo com que ela acelere, perca controle, descarrile, venha a criar um acidente. O que é feito para que a gente não tenha isso, né? Para que não tenha acidente? Ou ainda antes de responder a pergunta, pensa o seguinte, para esse negócio começar a arrancar aqui, ó, no momento lá que para na estação e vai arrancar novamente, para ele conseguir arrancar, você precisa ter um atrito entre o que, ó? Precisa ter um atrito entre as rodas, certo? E os trilhos. Se isso aqui não tiver um atrito, se não for um atrito suficiente, isso aqui vai começar a empatinar, certo? Vai empatinar e não vai sair do lugar, porque a quantidade aqui de coisas sendo puxadas é muito grande, ok? Para isso, pessoal, sabe o que é feito? Para isso a gente tem aqui, ó, vamos ver se vai lá de novo, né? Aulas ao vivo, ou melhor, aula gravada acontece, né? Ó, vamos até cortar o áudio aqui, né? Depois vocês podem até procurar ali no YouTube, o nome do vídeo ali é Areia para Locomotivas, certo? Aqui tem um maquinista, ele é um dos famosos aí que fala sobre trem no YouTube. E esse cara está explicando sobre a areia que é utilizada para fazer com que haja mais atrito com essas rodas, ó. Essa areia aqui, ó, vocês percebem que é uma areia diferente, ó. Eu não estou deixando o áudio dele aqui porque a aula é minha, né? Então eu estou explicando. Aqui, ó, essa areia aqui é areia, ó, areia de silício. Areia de silício. Pessoal, esse material aqui é uma areia praticamente comum, tá? Aí no vídeo até ele explica que existe alguns locais onde não se tem essa areia de silício, essa areia especial, ó. E daí o que é feito?
aí é usado areia normal mesmo, certo? Só que essa areia normal não funciona tão bem quanto essa areia de silício, ok? Estou aqui mostrando o vídeo dele e explicando para vocês. Vamos avançar mais um pouquinho, ó. Vamos ver como esse negócio começa a funcionar. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Ali ele está mostrando a areia sendo jogada no trilho da locomotiva, ó, um pouco antes ali de começar o movimento, certo? Então, se tu observar ali, tem a questão ali jogando areia para fazer o quê? Para aumentar a força de atrito. Então, a ideia aqui, ó, a ideia de usar essa técnica ali é para aumentar, ó, aumentar o atrito. Então, a ideia de utilizar ali a areia no trilho de ferro, né? Você joga areia ali entre a roda e o trilho, você aumenta o atrito, certo? Essa roda não vai ficar empatinando. Se isso daí começasse a empatinar, você certamente teria aqui um desgaste prematuro nos trilhos, certo? E daí, consequentemente, uma danificação do sistema em si. Ok, gente, bem tranquilão, né? Ó, aqui já mostra em movimento. Percebe que praticamente eles não jogam mais areia quando está em movimento. Por quê? Porque se o trem está em movimento, a ideia é que minimize as forças de atrito, certo? A ideia é gastar menos energia, é gastar menos combustível. Então, não é interessante que haja muito atrito quando está em movimento. O interessante é o quê? Ter atrito para começar o movimento, para parar o movimento, certo? É igual o carro, certo? O carro é a mesma coisa. O veículo lá, ó, desenhando aqui um tartamóvel, né? Não podemos esquecer do tartamóvel. Um tartamóvel ali, ó, para ele começar o movimento, né? Para quem não foi aluno meu ainda, né? Não teve aulas presenciais aí comigo, um tartamóvel é um veículo, ok? Um veículo que eu criei aqui. Para ele começar o movimento é interessante que haja bastante atrito. Por quê? Se tiver pouco atrito vai ficar empatinando, certo? Imagina o veículo lá na lama, né? O veículo encalhado. Se ele não tem um atrito suficiente aqui, ele começa a patinar e vai empatinando ali e não sai do local, certo? Não é a mesma coisa na hora de parar, né? Ah, por que acontece acidentes em dia de chuva? A maioria aumenta o número de acidentes. Justamente por isso, porque um carro vai fazer uma frenagem, a resposta não é igual àquela frenagem que foi realizada lá num dia de tempo bonito, né? Um dia de tempo seco, pista em condições ideais, ok? Então, ó, aqui ele está mostrando, né? Agora deixa o vídeo passando aqui, está mostrando aqui sendo jogado areia ali no momento que está brecando, certo? No momento aí que está brecando o trem. Então pode perceber que tanto para começar o movimento, né, quanto para parar, eles utilizam esse sistema aí de areia, certo? São coisas pequenas que a gente não percebe, tá? Por isso que eu gosto de trazer aqui para vocês, porque são coisas aí que tá no nosso dia a dia, né? Tudo bem que os trens aí já faz um tempo que não tá mais tão comum, né? Desde a era Getúlio Vargas, que o carinha lá quis, né? Agora mostrando a parte da história, né? Ele teve aí a ideia de implantar os carros, os caminhões e tal, e daí foram tirando os trens. Negócio barato, eficiente, certo? Isso daí transporta muita coisa, gasta menos, é mais seguro, mas infelizmente a gente não tem mais, devido às políticas antigas, ok? E daí a gente tem estradas entupidas, estradas em péssimas condições, né? O que isso tem a ver com a aula? Nada, certo? Então vamos lá, ó. Continuando aqui. Pessoal, trouxe exemplos aí para vocês, ó. Opa, minha mesa aqui não está funcionando. Ah, tá, agora foi. Eu trouxe exemplos aqui para vocês, tá? Exemplos que a gente vai estar resolvendo aqui junto e daí depois, né, a gente finaliza aí. Pessoal, o primeiro exemplinho, ó, aqui diz o seguinte, ó. Esse exemplo, inclusive esses exemplos que eu estou trabalhando aqui, é de uma lista da Polícia Militar de Minas Gerais, certo? Então eu vou estar mandando aí, deixando o link aí na descrição do vídeo. E daí vocês podem até acessar depois lá esses exercícios, ok? Só dei print lá, estou resolvendo aqueles exercícios aqui com vocês. Como eu sempre digo, exercício para resolver a gente tem, a gente só precisa resolver, não precisa estar criando muita coisa nova, certo? Pessoal, olha, ó, um bloco de massa 5 kg, ó, move-se com velocidade de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sob a ação de uma força F, né? Ó, sobre a ação de uma força F. Quanto que é? Não sei, a gente vai descobrir. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade
é de 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale. Pessoal, o que tu faz aqui? Ó, força de atrito, tu vai calcular a força de atrito. Força de atrito o quê? Estático ou cinético, né? Lembrando que estático é parado e cinético em movimento. Ó, olha aqui o português, ó, move-se, né? Já até riscou mais aí. Move-se, então é força de atrito cinético, né? Ó, a FAT-K. Lembra lá que a gente trabalhou semana passada? Não lembra? Dá uma olhadinha, vídeo, o linkzinho aqui em cima, ó, dá uma olhadinha no link, olha a aula da semana passada. Então vamos lá, ó, força de atrito cinético vai ser quem? Vai ser o coeficiente de atrito cinético, né? O μ, nosso coeficiente, vezes, né? Vezes a força normal. Pessoal, a força normal quem que é mesmo? A força normal ali vai ser a massa, né, vezes a gravidade, certo? Pessoal, eu vou calcular simplesmente a força de atrito aqui nesse problema, certo? O que seria essa força? Ó, ele na verdade está me pedindo qual que seria ali o mínimo, né, para eu começar a sair aí do lugar, né? Qual que seria o mínimo de força que tem que ser feito para o atrito não frear esse negócio? Então, se eu calcular a força de atrito aí, eu já sei qual que é esse mínimo que está sendo exigido, certo? Então, olha, ó, coeficiente de atrito cinético, quanto que é o coeficiente? 0,20, ó, 0,20. A massa ali é de 5 kg e a gravidade é de 10, certo? Então, foi lá, ó, força de atrito cinético. Pessoal, aqui eu sempre utilizo aí as nossas regrinhas, né? Ó, sempre se tu tem um número com vírgula, eu, pelo menos particularmente, gosto de multiplicar primeiro por alguém que tem um 10, né? Por um 10, por um 100, por um 1000, que daí tu já enxerga o número ali. Então, 0,2 vezes 10 é 2, né? 2 vezes 5 é 10, ó, 10. Então, 10 newtons, certo? A força de atrito aqui, né? Cinético é de 10 newtons. Ah, mas não está pedindo qual que é a força F? Sim. Porque aqui existe uma força, ó, existe uma força de atrito cinético que está freando esse negócio durante o movimento. Então tem que aplicar uma força mínima para cá, ó, para que eu consiga fazer com que esse negócio continue em movimento, ok? Próxima questão ali então, né? Próxima questãozinha, questão 2. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. Então, desenhando aqui, ó, um bloquinho de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. Então, né, desenhando aqui, ali desenhar um barbantinho também. Então, aqui, o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Então, aqui a gente tem um coeficiente de atrito, o quê? Atrito cinético, né? Se está dizendo que está se movimentando, atrito cinético, de 0,25. Continuando, e o plano tá 0,25. Adota-se que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então aqui a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Concluímos que a força de tração do barbante tem intensidade igual a. Então, o que a gente tem que calcular aqui? Ó? A gente vai calcular o seguinte, começa lá por a ideia de força resultante. O que é a força resultante? Força resultante sempre é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, sempre parte aqui dessa ideia. Fez isso, vamos ver o que é essa força resultante. É a tração, certo? É a força de tração com que está sendo puxado, né? Força de tração com que está sendo puxado, menos a força de atrito. Menos a força de atrito, nesse caso aqui cinético, né? Como está em movimento. Então a conta que eu vou fazer vai ser a força de tração menos a força de atrito. Ó, força de tração menos a força de atrito cinético. Fiz essa continha ali igual a M vezes A. Por que eu tenho que ver a força resultante aqui? Justamente porque é o que me sobra, certo? Então, tração que está puxando menos essa partezinha aqui que está resistindo ao movimento. Beleza. Quem que é a força de tração? Não sei, né? O que a gente está calculando aqui, ó.
é a força de tração. Então, deixa ali o T menos a força de atrito. A gente sabe que força de atrito vai ser o quê? Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, que é a massa vezes a gravidade, igual a m vezes a. A gente está calculando aqui quem? A gente está calculando a tração. Eu posso trabalhar algebricamente, né? Posso deixar a tração aqui sozinha e passo o restante para o outro lado da igualdade, fazendo o quê? Somando. Então, ali, ó, tração é igual. Vai ficar massa vezes aceleração mais coeficiente de atrito cinético vezes m vezes g. Ok? E só isso daí. Continuando aqui, ó, tração é igual. Quanto que é a massa? A massa, ó, aqui do bloquinho, né? 20 kg, 20 vezes a aceleração também já está aqui, ó, só tirar o problema, né? 2, mais coeficiente de atrito cinético, 0,25. 0,25. A massa é igual, né? 20 e a gravidade 10, certo? Então ali a tração vai ser igual a 20 vezes 2, 40, mais 0,25, o que eu falei antes, né? Sempre tenta multiplicar por alguém que é base 10, ok? Então 0,25 vezes 10 vai me dar 2,5, né? 2,5 vezes 20 a gente tem que é 50, ok? Beleza, então aqui, ó, terminando, vai ficar 40 mais 50, isso aqui dá 90, né? 90 newtons. Então a resposta desse daqui vai ser 90 newtons. A força que tem que ser feita, né, é de 90 newtons, ok? Beleza, tranquilo. Próxima questão. Ó, um bloco de 3 kg está em movimento com aceleração constante, ó, na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é de 0,4, calcule a força de atrito entre os dois, né? Pessoal, ó, facilzão, tá? Força de atrito o quê? Isso daqui está se mexendo? Beleza, está se mexendo é atrito cinético, né? A fática, força de atrito cinético. Igual, quem que vai ser aqui? Vai ser o coeficiente de atrito cinético, sempre a mesma coisa, tá? Vezes, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, certo? Né? Abrindo aqui a força normal, só para relembrá-los, aí. Então vai ficar coeficiente de atrito cinético vezes a massa vezes a gravidade. M com 4 pernas é feio, né? Então M com 3 perninhas ali. Pessoal, só calcular isso daí, ó. Vai lá, ó, força de atrito cinético é igual. Quanto que é o coeficiente? 0,4. Quanto que é a massa? 3. Quanto que é a gravidade? 10. Certo? Ó, qual vai ser o conselho? Né? Eu estou te passando aí para não precisar estar utilizando calculadora, multiplica primeiro por 10 aqui, ó. 0,4 vezes 10? 4. 4 vezes 3? 12. Qual que é a força de atrito cinético? 12, né? Força de atrito cinético que está sendo aplicada, ok? Então, vamos supor aqui, ó, tivesse um bloquinho aqui, né, aceleração constante, toma cuidado que a aceleração constante não é velocidade constante, né? Então, tava o bloquinho aqui, para ele estar movimentando aqui, ó, eu teria que aplicar uma força de tração, certo? Teria que pegar, amarrar um barbantinho aqui e puxar. Qual que seria a força mínima que eu teria que fazer? 12 newtons, ok? Se a força resultante aqui fosse, desculpa, a força mínima fosse 12 newtons, esse negócio, ele está parado ainda. 12,1, primeira casa depois do 12, ele vai começar a se mover, ok? Na verdade, até retificando isso que eu falei, né, tem que tomar cuidado porque esse exemplo que eu acabei de falar seria se ele tivesse parado. Aqui nesse caso, ó, ele já está em movimento, certo? Vocês têm que só lembrar uma coisa, que a força, ó, a força de atrito cinético, ela sempre é menor que a força de atrito estático, certo? O que é isso? Para tu começar o movimento é muito mais atrito do que após ter iniciado o movimento, certo? Então, sempre toma cuidado com esse detalhe. Nesse caso aqui, o que estava envolvido é a força de atrito cinético, né? Ó, força de atrito cinético. Então, por natureza, ele já é menor que a força de atrito estático, né? Então, a força mínima que eu tenho que aplicar durante o movimento é de 12 newtons. Certamente, antes de iniciar o movimento, isso daqui era maior, tá? Ok?
acredito que está tranquilo. Pessoal, vamos lá, ó. Próxima questão. Um bloco de madeira com massa 10 kg é submetido a uma força F. Ó, desenha, né? Tem dúvida aí? Desenha. 10 kg é submetido a uma força F, né? Está sendo aplicada a força F. Sabendo que a superfície de atrito estático entre o bloco e a superfície é de 0,6, ó, coeficiente de atrito estático 0,6. Calcule o valor da força F, ó, quanto que está sendo aplicado aqui. Calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento, certo? Então, qual que é ali a última força que eu posso aplicar de modo que esse negócio comece a se movimentar, ok? Pessoal, faço o seguinte, eu calculo o quê? Calculo a força de atrito, o quê? Estático, né? Então, que é o coeficiente, força de atrito estático, que é o coeficiente de atrito estático vezes a massa, vezes a gravidade, que esses dois caras aqui é a nossa força normal, certo? Então, ali, ó, força de atrito estático é igual. Pessoal, se tem dúvida sobre o que é força normal, ó, o que eu tenho sempre aqui? Eu tenho uma força peso, né? E aqui para cima eu tenho uma força normal, ok? Se alguém tem dúvida disso. E essa força normal aqui, ela sempre, ó, essa força normal aqui para blocos no plano, né? Ela sempre é igual à força peso, certo? Nossa força normal aqui, ela sempre é igual à força peso. É o mesmo módulo, ok? Só sentido oposto, ok? Então, o coeficiente de atrito estático é 0,6, a massa 10, a gravidade 10, né? Continuando aqui, força de atrito estático é quanto? 60, né? 0,6 vezes 10 é 6. 6 vezes 10 é 60 o quê? Newtons. Então, se estiver aplicando 60 newtons, essa caixa está parada. Aplicou 60,1, né? 60,001, primeira casa aí depois dos 60. Passou de 60, a primeira grandeza aí que eu aplicar, ela vai começar a movimentar, ok? Beleza? Ok, né? Vamos lá, ó. Próxima questão. Sobre uma caixa de massa 120 kg atua uma força horizontal constante F, de intensidade 600 newtons. Ó, então vamos desenhar ali, ó. Pessoal, faz isso sempre, tá? Desenha, não, o caderno é barato, tá? Tinha professores aí da faculdade sempre que falava, né? Um grande professor aí da faculdade dizia, é sempre uma balança, né? Quanto mais folhas, mais rápida a aprovação, né? Quanto menos folhas, mais devagar a aprovação. Ou seja, talvez não uma aprovação, mas a aquisição do nosso conhecimento, ok? Então, sempre aí tenta escrever, né? Bota tudo desenhadinho, faz um negócio bem caprichado, que daí tu entende. Então, ali, ó, a caixa é de 120 kg. Existe uma força aqui sendo aplicada nela de 600 newtons, ok? A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal, em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo. Então, ó, aqui vai ter uma força peso, né? Aqui vai ter uma força normal, né? Então, sempre é bom desenhar isso daí, até para ficar bonitinho aqui. E está sendo aplicada a força de 600 newtons. Para que a aceleração da caixa seja constante, qual módulo, com um módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e que tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser D. Pessoal, o que tu vai fazer aqui? Ó? Tu vai partir da nossa ideia de força resultante, de novo, igual a M vezes A. Por que força resultante? Porque existe ali uma força de 600, né, newtons, e aqui a gente tem uma força de atrito que também está atuando, certo? E o que ele está pedindo para mim? Ó, qual que é o nosso coeficiente? Ó, coeficiente de atrito. Pessoal, então vamos equacionar isso daí, ó. Como que vai ficar esse negócio? Vai ficar o seguinte, ó. Quem que é a força resultante? É a nossa tração, eu vou chamar isso aqui de tração, tá? Nossa força que está sendo puxada aqui. Tração menos a força de atrito, né? Isso daqui está em movimento. Ó, a caixa encontra-se sobre uma superfície, tá aqui, beleza? Para que a aceleração, atrito cinético, né? Então,
força de atrito cinético, igual a m vezes A. Beleza? Continuando. Atração, já vou substituir. Força de atrito, pessoal, aqui ó, coeficiente de atrito cinético vezes a massa vezes a gravidade é igual a m vezes A. Eu quero descobrir quem? Eu vou descobrir esse cara aqui, ó. Eu vou descobrir o coeficiente de atrito cinético, certo? Então vai lá, ó, tração, quanto que é a tração? É o que está sendo aplicado, 600, né? Menos coeficiente de atrito cinético, não sei. Vezes quem? Vezes a massa, que é 120, vezes a gravidade, que é 10. Igual. A massa aqui a gente tem, que vale 120 também, e a aceleração deve ser de quanto aqui? De 2. Né? Pessoal, sempre lendo, né? Tirando os dados ali. Vamos resolver isso aí, ó. 600, né? Fazer bem passo a passo, menos. Faz essa multiplicação aqui, ó. 120 vezes 10 é quanto dá? 1.200, né? 1.200 vezes K, μK, né? 1.200 μK. Lembrando que o Mi aqui é a nossa letra grega. 120 vezes 2 dá 240. Pessoal, o que eu tenho que fazer aqui agora? Ó? Tá vendo que tem uma multiplicação aqui do coeficiente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ele sozinho, ok? Tem que deixar ele sozinho. Como que eu deixo ele sozinho? Passando 600 para o outro lado. É o início. Então, 1.200 μK igual, né, a 240. Estava positivo, passou para o outro lado, negativo. Então, beleza, né? Vai ficar aqui, ó, menos 1.200 Mi vezes o K. Desculpa, é μK, né? Que está no subscrito aqui. Aqui vai ficar 240 menos 600, 360. Pessoal, continuando a nossa continha aqui desse lado, ó. Menos de um lado, menos, né? Menos 360. Menos de um lado e menos do outro. Multiplica os dois lados por menos 1. Vai ficar os dois lados positivos, né? Então, 1.200 μK igual a 360. Quero descobrir o valor do Mi? Passa o 1.200 para o outro lado, então vai ficar 360 dividido por 1.200, né? Faz o que? Já corta aqui, ó. Corta aqui também. Então, μK vai ficar quanto? 36 por 120. 36 por 120. Vamos fazer rapidão aí, ó. Calculadora pegando, né? Abrindo aí a calculadora, foi. Então, vai lá, ó. 36 dividido por 120, a gente tem 0,3. 0,3. 0,3 vezes o quê? Nada, certo? Isso mesmo, não tem nada. É só 0,3. Por quê? Porque é um coeficiente. Coeficiente não tem unidade de medida, certo? Então é só 0,3 mesmo. A alternativa correta, letra C. Ok? Próxima questão. E última, né? Um homem puxa um objeto, bem tranquilo essa daqui, puxa um objeto de 40 kg ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica uma força de 80 N. Então, ó, tá puxando uma caixinha, né? Essa caixinha tem 40 kg. Ele está aplicando uma força de 80 newtons, né? Se move com velocidade constante, beleza? Determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Pessoal, super fácil, ó. Coeficiente de atrito cinético, eu vou pegar aqui, ó, o AFAT K, né? Igual a coeficiente de atrito cinético vezes a massa vezes a gravidade. Lembrando que esses dois aqui é a nossa força normal, né? Já abri eles direto ali. Então vai lá, ó, força de atrito cinético é igual a então aqui, ó, o μK, né? Quanto que vale o μK? Não sei, é isso que eu estou descobrindo. Vezes a massa é 40, vezes a gravidade, que é 10. Pessoal, se ele está aplicando aqui uma força de 80, né? Isso daqui é o mínimo que ele está aplicando ali para que esse negócio se movimenta. Então aqui no lugar do nossa força de atrito ali, ó, até eu já vou apagar para não precisar escrever mais uma linha. Ali no lugar da nossa força de atrito vai quanto? Vai o nosso 80, né? Que é o mínimo ali que está sendo aplicado. Beleza. Então vai ficar ali 80 igual a μK. 40 vezes 10 dá quanto? Conta difícil aí, ó. 400. Passa o 400 para o outro lado. 80 por 400, né? Igual a Mi vezes K. Corta ali, ó. Corta aqui. Aqui a gente tem 8 por 40, né? 8 por 40 ali. 8 dividido por 40, né? A gente tem igual a
0,2, né? 8 dividido por 40, 0,2. A alternativa correta ali, ó, 0,2. A alternativa correta ali vai ser a nossa letra B, ok? Pessoal, conta também super tranquila, tá? Bem facilzinho aí, ok? Beleza, gente? Eu acredito que por hoje é isso, né? Acredito que vocês não tenham dúvidas. Não esqueçam de assistir a aula passada se ainda não assistiu. E se vemos por aí, né? Antes dessa, vocês já assistiram comigo agora a aula ali online no Meet, né? Agora há pouco. Isso daqui foi só pra gente fixar e terminar ali o nosso conteúdo, ok? Pessoal, dúvidas me procurem, busquem ali por WhatsApp, por Classroom, por e-mail e se vemos por aí. Valeu, gente. Até mais. Bom final de semana para vocês. Valeu, galera.